quem está entrando. Quem não me conhece, Beatriz Cullen, eu sou diretora do IB, mas eu acho que quase todo mundo aqui me conhece. Deixa eu ver os nomes aqui que estão aqui. Carolina Guerra, Carolina Câmara, a Janaína, Maria do Carmo. Maria do Carmo, nós não conhecemos você, Maria do Carmo. É isso mesmo. Você que é nosso mais novo membro do Hospital São Cristóvão, bem-vinda. É isso mesmo. Obrigada, Beatriz. Obrigada. Que bom, que bom. Quero vê-la sempre, hein? Tá bem, conte Porque comigo. esse grupo aqui é muito bacana. Esse grupo aqui, a Ana vai depois, pode até contar um pouco do grupo, mas eu quero começar porque a Ana tem bastante conteúdo para apresentar. Então, eu tentei colocar mensagens aqui, ele não me escreveu, mas bem, me considere todo. Ah, agora apareceu aqui. Boa tarde para todos. Eu escrevi, mas o meu não apareceu nada, tá? Porque travou. Então, boa tarde para todos. Bom, é com muita alegria que nós estamos fazendo este mini meeting, porque é resultado de trabalho de grupo. O grupo de pessoas, o ano passado, trabalhou tanto nessa pandemia que conseguiu desenvolver, e aí nós estamos publicando 2 estudos bacanas, e um desses, a Ana Paula, que eu vou apresentar a Ana Paula para vocês, vai estar mostrando tudo que foi discutido, porque nós pegamos o começo da pandemia, foi lá, né, fevereiro do ano passado, quando começaram as reuniões. A segunda reunião, em março, já fechou praticamente tudo, todo mundo ficou em casa, e todas as reuniões, antes de começar o assunto que eles tinham em pauta, que era accountability pessoal, que nós vamos ter uma apresentação em maio sobre isso, todo mundo comentava o que estava vivendo, o que estava acontecendo, queria trocar experiências. Por quê? Porque todo mundo estava vivendo aquele momento totalmente novo, assim, transformador em todos os sentidos, e as dificuldades que estava sendo administrar. Então, o que aconteceu? Resolvemos fazer um compilado, o grupo compilou tudo que foi feito, as etapas, os processos, a linha do tempo, enfim, que a Ana vai comentar, porque é muito rico esse material. Porque todo mundo foi se ajudando, um fazendo uma coisa, o outro fazendo outra, o outro pedindo ajuda, e eles foram criando aí um conteúdo muito bacana para ser compartilhado. Então, eu quero agradecer muito a Ana Paula. Ana Paula, hoje, ela é coordenadora desse grupo de pessoas. Ela trabalhou o ano passado inteirinho junto com esse grupo, que tem a Priscila Guelph, que era a nossa coordenadora de grupo, né, da SOMPO, e separou todo esse material aí para montar esse estudo. Então, eu vou deixar para a Ana. A Ana hoje está como ouvidora na Samap Bank. Ela é uma pessoa que domina muito essa área, tanto da ouvidoria quanto a parte de relacionamento com o cliente, mas tem uma veia em gestão de pessoas. Isso é claro na Ana. E ela fez assim questão de que tudo isso trouxesse e fosse compilado para vocês. Ela e a Ariane também, agradecendo a Ariane Villette também, que ajudou muito da Vida Link nesse contexto. Ana, eu estou aqui. Vamos lá, as perguntas. Depois, no final, nós vamos abrir para as perguntas. Vocês podem colocar. Como nós estamos num grupo pequeno, vocês podem entrar com áudio, com vídeo, ou vocês podem fazer na chat. Quem não viu a chat, é só passar o mouse aí, vai ver escrito chat e pode colocar aqui, como a Janaína escreveu aí, boa tarde a todos. Ok? Então, Ana, obrigada. Agora é com você. Vamos lá. Bom, sejam todos bem-vindos aqui. A Bia já falou, né, do orgulho de compartilhar esse trabalho, é o mesmo orgulho que eu sinto e tenho certeza que todos do grupo também sentem isso, porque o ano passado, especialmente, né, todos trabalhamos muito mais do que se não estivéssemos na pandemia, né? Isso porque não só acumularam rotinas diferentes na nossa vida, mas também porque é, tivemos que aprender um novo jeito de trabalhar. E como a Bia contou, essa discussão foi uma coisa super natural no nosso grupo, porque a gente tinha definido na primeira reunião do ano que o tema seria accountability, né? A Priscila Guelph, que é a coordenadora, conduziu, né, todos para que a gente trouxesse esses materiais e fizéssemos essas discussões, mas era impossível a gente não falar de tudo que a gente estava vivenciando naquele momento. E quando chegou no final do ano, a gente percebeu que tinha uma riqueza de, de práticas que foram trocadas ali, de dores, de apoio, de solidariedade, que devia ser compartilhada, não devia ser só entre aquelas pessoas que estavam ali. E foi daí que surgiu, né, essa compilação. A gente, a princípio, ia fazer um documento só, depois a gente achou que valeria a pena separar.
Então, é isso que eu queria perguntar para vocês, né, desde o começo, lá do ano de 2020, como que a gente fez. Brenda, se você puder me ajudar aí passando as telas. Ótimo, muito obrigada. Então, né, quais eram os primeiros desafios? Assim que a gente entrou em situação de pandemia aqui no país, né, depois da primeira morte, e lá no dia 15 de março, quando a maior parte das empresas assumiu, né, também a questão da pandemia, a primeira coisa era garantir a saúde dos colaboradores, né, tanto para quem teria a possibilidade de estar em home office, quanto para quem deveria continuar trabalhando presencialmente nos escritórios, né? E aí, qualquer que seja a escolha, tanto remota quanto presencial, tinha que ter condições adequadas para isso, né? Então, quem estava em casa precisava de tecnologia, precisava de acesso, de Wi-Fi, que é o que a gente falou logo aqui no começo, né? Que as nossas palavras mais usadas hoje é cair, estou sem conexão, minha conexão está lenta, travei. Isso ainda um ano depois, né? Quando começou tudo, a gente não tinha tantas condições, né? Não estávamos preparados. Tanto que a nossa primeira reunião, a gente não conseguia se conectar na plataforma, no Webex. A gente não conseguia. E olha que, né, a Bia disponibiliza essa plataforma há anos, a gente nunca tem problema, mas naquele dia vários participantes do grupo entravam e saíam, a gente não conseguiu terminar a reunião. Então, era esse a nossa primeira preocupação, tipo, todo mundo vai para casa que pode, quem não pode, como que a gente faz para garantir isso? Pode virar, Brenda, por favor. Bom, aí aqui já é um trecho do nosso material, tá? A Bia vai publicar isso em todas as redes sociais do IBHE, na página do site, vocês vão ter acesso. Eu fui tirando alguns trechos só para ir dando um pouquinho, né, um gostinho aí de quero mais de vocês acessarem o documento todo, né? Mas então, o que a gente fez primeiro, né? Fomos colocando aqui tudo o que as empresas que estavam participando desse grupo foram fazendo. Então, tiveram multirões para levar a cada funcionário os seus equipamentos, então, o computador, mesa, cadeira e tudo que tinha de estrutura no escritório, levar até a casa do colaborador. Outras empresas compraram aqueles modems para quem tinha conexão de Wi-Fi ou lenta ou não tinha nenhuma conexão de Wi-Fi. Outras empresas levaram as cadeiras do escritório, não entregaram os móveis, mas pessoas trabalhando com ergonomia errada, então também foram doados. Eu lembro até a Carolina, que está aqui na sala, logo no início compartilhou uma ação da Get Ninjas, que estava ajudando alguns dos escritórios a carregar essas cadeiras. Não sei se você lembra disso, Carol. Sim. Eles com preço diferenciado, enfim. Mas aí tinha as pessoas que precisavam estar presencialmente também, né? Independente de qual negócio. Então, que alternativas foram encontradas naquele momento? Então, turnos de trabalhos diferenciados para evitar aglomeração no transporte público, no escritório, nos elevadores, nas áreas comuns dos escritórios. A equipe de limpeza e dos ambientes, né, e de higienização foram ampliadas, então foram contratados mais profissionais dessas atividades, para que houvesse mais vezes a limpeza dos ambientes, né, com outros produtos, então foram avaliados produtos hospitalares para usar em ambientes de escritório. Depois também elevaram as comunicações, né, fizeram muito mais comunicações sobre os cuidados com higiene, compartilhamento de objetos e a convivência em ambientes coletivos. Então, por exemplo, no escritório que eu estava, a gente não podia deixar mais nenhum objeto na mesa, então era o equipamento que estava usando para trabalhar. Não, ninguém compartilhava nada, então cada um tinha o seu próprio material, nada de emprestar isso, emprestar aquilo. Ah, me empresta o grampeador, uma caneta, nada disso, né? E todos os ambientes de uso comum também não deveriam ser utilizados com frequência, né? Você devia ter um cuidado. Então, por exemplo, eu lembro que eu ia pegar água, pegava um papelzinho daqueles de enxugar a mão, apertava o botãozinho para pegar água com aquele papel. Ia lá no porta-copos, puxava com aquele papel, para evitar cada vez mais, né, as áreas de contaminação. Distribuição de máscaras em várias e várias empresas, a empresa forneceu as máscaras de tecido, algumas máscaras descartáveis.
Em algumas empresas, o teste de Covid era feito com frequência, principalmente nas empresas de saúde, né, de ambiente hospitalar. Então, a cada 17 dias fazia um novo teste. E em outras, o teste era feito antes de retornar, para garantir que a pessoa estava saudável naquele momento, né? E na maior parte das empresas, viagens, reuniões, treinamentos, todos foram cancelados e substituídos ou por webinar ou por videoconferência, né? Então, ninguém, é como se fosse feita uma bolha naquele escritório, só circulavam aquelas pessoas, né? E ninguém mais de fora. Se alguém quiser interferindo, gente, falando alguma coisa, como a gente está num grupo menor, acho que é até mais agradável aqui do que só eu ficar contando. Ou se alguém já quiser contar também alguma coisa que vivenciou, alguma boa experiência, fiquem à vontade. Aqui um pouquinho sobre solidariedade, né? O que aconteceu também? A solidariedade do nosso grupo, não só de compartilhar as nossas dificuldades e as ações que cada um estava tomando, mas também um apoio, né, entre nós. Então, a gente compartilhou vídeos que eram com orientação, né, do vírus. A gente no começo, até hoje a gente ainda tem informações muito distorcidas, né, mas no começo muito mais. Então, a gente procurava separar informações que eram de fontes seguras para poder confortar e orientar todo mundo, né? A Ariane, que a Bia citou aqui, né, a empresa em que ela trabalha, criou um aplicativo para conversar sobre problemas da pandemia, né? Eles chamaram aqui de plano de bem-estar. E aí tinha informações, tinha medicamentos, tinha conteúdo sobre saúde mental, enfim, todo mundo foi compartilhando um pouquinho, além de várias ações, né, de doação de dinheiro, de equipamentos de tratamento do Covid, como máscaras, respiradores. Várias das empresas do grupo fizeram essas doações e a gente ia sentindo orgulho, né? Por que a gente está colocando aqui? Porque a sensação de orgulho de fazer parte de uma empresa em que se preocupava não só com aquele grupo de colaboradores, mas com um todo, com a sociedade, acalentava um pouquinho o coração de todos nós, né? Dava um pouquinho de esperança de que a gente não dependeria apenas do governo, mas que as iniciativas privadas também poderiam contribuir muito com aquele momento. Brenda, se você quiser ir para o próximo, por favor. E aí a preocupação, né? Então, todo mundo em casa, quem pode ficar? No escritório, todo mundo bem organizado, ok. Como que fica a cabeça de todo mundo, né? Quem tem família com pessoas doentes, quem está sentindo muito medo, quem ficou sozinho em casa, né? Quantas pessoas moram sozinhas e ficaram isoladas, realmente sem nenhuma interação social, né? E aí essa era a discussão, então, né? Tinha preocupação com esse bem-estar das pessoas que estavam lá. E aí, novamente, boas ações foram compartilhadas aqui, né? Então, orientação para os líderes, muito trabalho com os líderes, né? Isso daqui daria um tema de discussão também, qual é o papel da liderança para conduzir momentos de crise, né? Para acolher cada um dos colaboradores, para ser um meio de solução, né, para ser alguém que possa fazer uma transformação. Então, houve, na grande parte das empresas, um grande apoio para a liderança, apoio e orientação, né? Então, vocês podem ajudar dessa forma, podem falar assim, podem seguir nesse caminho. Então, isso foi uma das ações bastante destacadas. Várias empresas criaram programas de bem-estar, né, para orientar uma jornada adequada. Então, não dava para fazer 24 horas de trabalho, né? Tinha que separar um horário adequado para o trabalho, um horário para o lazer, um horário para a família. Isso causou muita angústia em muita gente também, né? Então, alguns programas foram criados para orientar sobre isso e até tranquilizar algumas pessoas que se sentiam na obrigação de mostrar que estavam ali disponíveis o tempo inteiro, né? Num viés de que se eu não mostrar que eu estou trabalhando, eu posso ser demitido, podem achar que eu não estou entregando, que eu não estou fazendo a minha parte, né? Então, várias orientações para isso. Lives com especialistas da área de saúde, da liderança também,
da empresa de níveis hierárquicos diferentes para contar como que a empresa estava se posicionando, né? Então, um exemplo citado, né? Convidaram um psiquiatra para fazer uma live com quem quisesse para falar sobre medo, que era o que as pessoas mais sentiam naquele momento, né? E também lives com diretores, com presidentes, para contar, olha, a empresa está seguindo assim, a gente tem saúde financeira ou não, né? O negócio está complicado, vamos apertar o cinto aqui e ali, para tentar fazer as pessoas se sentirem mais seguras, né? Eu particularmente acredito que esse talvez tenha sido o caminho mais acertado de todas as empresas, que é comunicar sempre e com transparência. Eu acho que na crise, fora da crise, no susto, na urgência, no planejamento, o que mais faz diferença é a gente ter transparência e comunicação clara. Eu acho que no depoimento das pessoas do grupo, né, as empresas que conseguiram transmitir claramente superaram de uma forma bem melhor. A gente vai falar um pouquinho mais do que não deu certo. Depois aqui, só para terminar, obrigada, Brenda. Também outras coisas, né? Grupos de WhatsApp para se comunicar melhor. O WhatsApp era um mito em alguns lugares, porque poderia caracterizar que o colaborador estava à disposição da empresa 24/7, né? Como o WhatsApp não comunica, não desliga nunca, vários RHs tinham preocupação disso. Não se comunica por WhatsApp, porque você pode, né, estar acionando o seu colaborador em horário errado e depois isso pode causar algum problema. Tivemos que derrubar isso, combinar quais os critérios de comunicação, né? Então é só no horário de trabalho, só para falar de trabalho, e tudo fluiu e flui assim até hoje, né? Acho que pode passar agora, Brenda, por favor. Desafios para RH, né? E aí, como é que fica a área que cuida de pessoas nas empresas, né? Sobrecarregada com tantas demandas, né? Demandas trabalhistas, demandas de saúde física, de saúde mental, afastamentos, cuidados com os líderes, cuidados com cada pessoa, cuidados com o ambiente, enfim, o escopo, que já é grande, ficou super cansativo, né? Com tantas coisas, mas as situações foram contornadas. E aí, como que aconteceu, né? Então, da parte prática, algumas empresas de imediato trocaram os benefícios de vale-refeição ou por dinheiro ou por vale-alimentação, que já que ninguém estava na rua, para quem estava em home office, né, ninguém ia comer fora, e por algum tempo os restaurantes também estavam fechados, então as pessoas não iriam usar a refeição, então já trocaram um benefício. Quem pôde antecipou as férias dos colaboradores, mesmo que não houvesse possibilidade de ninguém viajar e se divertir, para um pouco as pessoas conseguirem organizar a sua vida, né? Porque aí tinham as crianças que não iam para a escola, talvez um familiar doente, talvez a casa que ainda não estava preparada para trabalhar e estudar tanta gente juntos. Então, antecipou as férias e dá um pouco de possibilidade dessas pessoas se organizarem. E até quando retomasse, né, que era essa a preocupação, tivesse todo mundo à disposição. A gente não sabia quando ia retomar e com que demanda ia retomar, né? Liberação de banco de horas, pesquisas feitas pelo RH com as pessoas para saber quais eram as suas necessidades, né? Uma das empresas relatou que os business partners, né, os parceiros de cada negócio dentro da empresa, fez contato telefônico com algumas pessoas chaves na empresa, de hierarquias bem diferentes, para tentar ouvir essas demandas, né? Um trabalho bem legal, de escutativa, verdadeiramente preocupado, né, com o que deveria fazer. Isso foi um trabalho bem legal feito na empresa. Manuais de instrução, isso também foi uma outra super dica, porque eu, por exemplo, faço um trabalho, né, situação hipotética aqui, bastante operacional, e eu tenho muito conhecimento na minha cabeça. Se eu tivesse algum problema de afastamento, ou por doença, ou, né, de alguém da família, aquela operação podia estar em risco. Então, o que essa empresa fez? A pessoa responsável por aquele trabalho começou a gravar vídeos quase que caseiros, com o próprio celular mesmo, com as instruções do seu trabalho. Isso é uma coisa que eu acho também que é outra boa prática, que independente de pandemia, de crise,
a gente deveria fazer, né? Nunca deveríamos ter só uma pessoa cuidando de um assunto ou só uma pessoa que tenha muito conhecimento daquele assunto, né? Essa foi uma ótima prática compartilhada também. Tem uma frase que acho que muita gente usa, né? Quem tem um, não tem nenhum. Eu gosto muito disso e sempre penso e sempre me preocupo que tenha pelo menos alguém que saiba tudo o que eu sei, porque eu não quero ser insubstituível, não quero deixar ninguém na mão. Eu saio de férias preocupada que alguém possa precisar de um trabalho que eu não esqueci de falar. Enfim, essa é uma boa prática, na minha opinião, também para todos os momentos. De novo, intensificação das comunicações com os colaboradores, né, que a gente falou lá sobre a liderança, aqui também, quanto mais você deixa claro, transparente, a gente não dá só boas notícias, às vezes a notícia não é boa, mas ela tem que ser dada também, né, e deixar médicos à disposição para atendimento virtual dos colaboradores, uma das empresas tinha isso também, então, qualquer sintoma, qualquer problema, ao invés de você correr num hospital, num pronto-socorro, entrava em contato com esse médico que estava à disposição. Isso também era bem legal, evitava, né, o excesso de pessoas no pronto-socorro e o risco, né? Pode virar, por favor, Brenda. Bom, aí acalmou tudo, acalmou no sentido de que os principais problemas foram resolvidos, então conseguiu todo mundo trabalhar de casa, deu conexão para todo mundo, conseguiu criar um ambiente razoavelmente de acordo. Quem estava no escritório tinha turno diferente, tinha já umas condições favoráveis. Aí a gente começou a pensar, então, que a gente também deveria manter esse otimismo entre nós, né? Então, a gente começou a falar sobre coisas que podiam trazer esperança, né? Compartilhar vídeos bacanas, dicas de boas novas, né? E parar de propagar só as notícias de o que é o vírus, que riscos ele traz, quais as consequências de quem fica doente, sequelas, que foi muito pesado no início, né? Parece também besteira, mas a gente fica muito perturbado com notícias o tempo todo ruins, com notícias o tempo todo de problema, né? E a gente não tinha só problemas, a gente também tinha coisas bacanas para compartilhar. Então, a gente começou a fazer isso no grupo também. Aí começamos a compartilhar outros vídeos que pudessem, eu vou só colocar a bateria aqui, outros vídeos que pudessem trazer um pouco de esperança. Bom, e aí, já tudo mais em ordem, né? A rotina trouxe novas demandas. Então, o que a gente precisava? Que as áreas de atendimento tivessem ferramentas para melhorar a produtividade, que os líderes pudessem ter outras formas de fazer gestão, né? Que não seria ficar vendo se a pessoa está online ou não, né? Que horas ela entrou, que horas ela saiu, né? Que isso é quase que um Big Brother e não um controle de produtividade de entregas, né? Tinha que melhorar a qualidade de acesso à internet, isso a gente arrasta até hoje, né? A Bia aí caiu e voltou, talvez um de nós aqui tenha algum problema, uma oscilação no meio do tempo, e aí já não depende mais das empresas, né? Tem muito a ver também com serviços que estão disponíveis para a gente, né? Mas, enfim, e aí a gente começou a ver também, a Bia trouxe bastante isso, situações diferentes com os clientes, né? Em alguns setores, os telefones passaram a ser mais utilizados, né? Alguns canais foram demandados, algumas empresas foram mais demandadas por telefone, em outras as demandas aumentaram por escrito, então um e-mail, um fale conosco. Em alguns lugares aumentou a reclamação, em outros lugares diminuiu a reclamação. Então, assim, a gente não conseguiu definir um perfil daquele consumidor único. Em cada serviço que ele estava usando, ele tinha um comportamento diferente, né? E a Bia trouxe na ocasião uma conversa sobre até a postura, muitas vezes, desse consumidor de às vezes impaciência, de agressividade, de arrogância algumas vezes, né? E a gente falou sobre isso, né? Que de fato a gente como consumidor também se sentia muitas vezes dessa forma por todos os outros problemas, né? E que então a gente precisava ter uma balança aí para nos colocar no lugar um do outro e tentar entender as dificuldades.
Pode ir no próximo, Brenda, por favor. Aí, depois de 5 meses, a gente fez o primeiro balanço, né? E aí, como é que tá? O que a gente já evoluiu? Como que estamos nos sentindo aí na empresa, né? Então, bom, dores primeiro. Dificuldade de integrar a vida profissional e pessoal no mesmo teto, né? De repente, a nossa casa é também o nosso lugar de trabalho, nosso lugar de lazer, nosso lugar com a família. Todos os nossos colegas de trabalho estão dentro da nossa casa, né, o tempo todo, e como que isso poderia melhorar, né? Extensa carga horária de trabalho, justamente porque, né, o computador está lá à disposição, você vai se estendendo, aquela preocupação de eu preciso mostrar que eu sou produtiva, eu preciso entregar, eu tenho medo de ser demitida. Outra coisa, falta de contato com as pessoas e participação em eventos, né? Muitas pessoas se ressentem disso até hoje, eu sou uma delas, eu sinto muito a falta do contato com as pessoas, né? A tela aqui minimiza essa distância, minimiza essa saudade, mas só minimiza, não substitui, né? Então, problemas emocionais, né? Então, pessoas com depressão, com angústia, com medo, e que não tinham coragem de dizer isso, né? Porque podiam ser mal interpretadas, porque podia não ser acolhidas, e a falta de infraestrutura adequada para trabalhar em casa, porque por mais que algumas empresas tenham feito a ajuda, como é que numa casa, né, pequena, de 4 pessoas, uma família típica, com 2 crianças, pode trabalhar o pai, a mãe e ter mais 2 crianças na escola, né? Então, assim, ninguém tinha uma casa preparada para estar todo mundo trabalhando, né? Eu não sei, vocês já devem ter vivenciado situações de ter 2 pessoas trabalhando no mesmo ambiente, eu estou aqui falando, vocês estão ouvindo ali o meu marido falando, ou o meu filho na aula, né? Então, foi uma dificuldade que todo mundo enfrenta, às vezes, até hoje. Agora, eu vejo menos isso, acho que as pessoas conseguiram se espalhar pela casa, ou também fazer turnos, né? Eu não sei se conseguiram fazer turnos. Aqui em casa eu não consegui. A gente viu Oi. também muito caso de filhos, né? Enquanto as mamães estavam em reuniões, eles não entendiam, né? Crianças pequenas, né? Apareciam no meio da conferência e tal, né? Então isso acabou tornando uma coisa meio que comum, né? Porque é uma profissional, mas é uma mãe de família, né? Pois é, pois é. Viu Vocês bastante devem ter visto. preconceito. Filhos ou Vocês devem ter cachorros? visto cachorros, os petzinhos todos. Carol tem pet também. Bia E é tem o caminhão do pet. ovo que passa no meio da Tenho reunião 4 gatos. vendendo ovo, é tudo isso aí, né? Então, o interessante é que acontece comigo e com quem está do outro lado, né? Então virou uma coisa comum, assim, né? Exatamente. Acho que no começo tinha muito medo disso, né? Todo mundo deve ter várias histórias engraçadas aqui para contar, mas acho que hoje tem um pouco de solidariedade, né? Mas também tem muito medo, sabe? Do tipo, pô, será que eles estão vendo que o meu filho apareceu aqui ainda agora? Vocês devem ter visto, né? Ele pôs a carinha aqui. Será que estão entendendo que eu estou me distraindo, que eu estou dispersa, ou que eu vou daqui a pouco sair, vou lá e não vou trabalhar, né? Tem esse medo, sim. A Caroline colocou aqui também, né? O home office é desafiador, medo de não estar sendo reconhecido, medo de não acharem que você é produtivo, além, né, do isolamento e das falhas de comunicação muito grandes, olha, ainda mais em texto escrito. Caroline, assim, eu mesma precisei conversar com a minha chefe há um tempo atrás, por causa de e-mails que a gente trocava, e que eu fiquei sem entender o tom, não o conteúdo dele, mas falei, será que isso é um alerta, isso é uma bronca, isso é só uma orientação? E aquela insegurança bateu, muita falha de comunicação. Eu tive um chefe que falava, apesar de todos falarmos português, nem sempre nos entendemos. E é bem isso mesmo, né? E na distância, a gente não entende, às vezes, o tom mesmo. E, às vezes, eu simplesmente mandei uma mensagem curta e rápida, porque eu vou entrar em outra reunião, porque o filho chamou, porque a campainha tocou. Esses dias eu estava com uma pessoa que a campainha tocou, desculpa, eu estou sozinha, preciso atender a campainha.
E às vezes por isso a mensagem foi rápida e curta, mas quem está do outro lado não está vendo esse contexto, né? E fica com todas essas inseguranças. É bem complicado. Mas a gente acho que já está começando a aprender a lidar com essa questão também, né? E não ficar na dúvida. Eu acho que é o melhor conselho. Na dúvida, você pergunta: desculpa, isso aqui é uma orientação, é uma bronca, é uma advertência, podia ter feito diferente, né? Eu volto na minha experiência de que transparência e clareza nunca é demais em nenhum momento, né? Aí vamos falar o que deu certo, né? Que fortalezas, né? O que as pessoas relataram aqui, né? Possibilidade de conviver com a família. Esse é o meu depoimento pessoal, foi riquíssimo para mim, apesar de todo o estresse. O tempo que antes a gente usava para o deslocamento pode ser aproveitado com outras atividades. Então, gente que começou a fazer aula de idioma, gente começou a fazer exercício, gente que começou a dormir um pouquinho mais porque tinha que acordar de madrugada para pegar o transporte. Então, aproveitou de formas diferentes, né? Redução de custos pessoais e da empresa, né? Ninguém mais fica comprando sapatinho porque não está gastando mais a sola, né? Compra só se achar muito bonitinho, não precisa ficar repondo um monte de coisas que a gente tinha que repor, né? Houve mais reuniões com as equipes, aqui as pessoas colocaram como fortaleza no sentido de ter mais proximidade, não de ter mais compromissos, porque isso em algum momento também foi muito cansativo, né? Mas mais reuniões com as equipes trouxe mais proximidade. Melhoria e intensificação da comunicação das empresas, houve a necessidade e a diminuição da poluição sonora. Logo no começo, muita gente trocando fotos, né, de arco-íris, de pôr do sol, vídeos com som de passarinho, vídeos com som de mar. Todo mundo colocou isso como um ganho. Pode virar, por favor. E aí, seguindo em frente, então, né? E aí foi se adaptando. O que mais que a gente teve aqui, né? Por exemplo, uma empresa do segmento de utilities criou um momento de segurança. No início de cada reunião, eles falavam sobre assuntos, né? Como, por exemplo, a postura, os cuidados diários com ergonomia. Das empresas de seguros, a gente tinha acho que umas 2, 3 empresas de seguros, né? Então, o RH mantendo contato periódico com as pessoas individualmente, para saber como estavam, grupos no WhatsApp da alta gestão direto para os colaboradores, então, né, diretores mandando eles próprios mensagens para um grupo de colaboradores, da central de atendimento, né, que é um grupo de pessoas que normalmente está mais distante dos altos executivos, então isso também fez uma super diferença para o engajamento. Comunicação do RH e dos líderes, né, para tornar a cultura da empresa viva no home office. Esse aqui também pode ser um tema de outro dia de discussão. A gente vai levar para o grupo de estudos de pessoas, né? Tá lá, a gente vai falar sobre. Estamos falando de liderança esse ano, e uma das questões é como que a gente mantém a cultura da empresa no home office, né? Porque do jeito que a gente aprendeu antes, né? Era bannerzinhos, né? No fundo, aqueles displays de mesa, displays de teto, intervenções no meio do expediente, várias ações visuais, né? Então, televisão, tal. Tudo isso fazia camiseta, tudo isso fazia com que a cultura se repetisse, né? Agora a gente tem um jeito diferente de fazer isso, né? Muitas empresas já praticavam antes, mas muitas ainda estão fazendo diferente, aprendendo a fazer agora. Câmera aberta nas reuniões para dar o sentimento de aproximação. Esse também é um tema que é diferente em algumas empresas, né? Então, em alguns lugares, deixa a câmera fechada porque a gente quer manter sua privacidade. Em outros lugares, não deixa a câmera aberta porque eu quero te ver. É o único jeito de estar perto de você. Particularmente, eu gosto mais dessa. Alerta na agenda dos colaboradores, né, colocado pelo próprio RH como se fosse uma reunião para um horário de relaxamento. Então, 15 minutos está na agenda de todo mundo, pausa para alongamento, pausa para água, só para lembrar de que era importante. Como vinha do RH, né, reforçava um pouco, validava que, puxa, eu posso fazer isso, né? Não preciso ficar com medo, eu posso parar um pouco e fazer um alongamento, agora eu posso parar um pouco, lavar minha garrafinha de água e tudo bem.
premiação de líderes que foram reconhecidos com as melhores práticas de gestão, então foi um trabalho de troca de experiências dentro da própria empresa, né? Foi feita uma pesquisa de NPS entre os colaboradores, e algumas lideranças tiveram uma nota bem alta, e essas lideranças trocaram que práticas foram feitas para todos puderem seguir, né? Uma receita aí, não de bolo, mas uma boa prática. Definir horários para marcar reuniões, então nada antes das 9, nada depois das 18, foi um combinado nessa empresa, porque também, né, como está lá, chama às 9 da noite e atende, nada disso, né. Cafés virtuais, então alguns colaboradores recebiam um vale iFood, um vale Rappi, eu não sei qual desses, né, e podia pedir uma comida e fazer junto um happy hour virtual. Um café virtual aqui, né? Uma empresa de segmento de alimentos criou um indicador de felicidade muito legal, né? Feito com uma linha da psicologia positiva. Eles fizeram uma pesquisa para ver, né? Esse indicador de felicidade já existe, né? Esse índice começou lá no Butão, né? Tem uma história bem legal sobre isso. E essa empresa fez uma adaptação para eles, para começar a medir dentro do contexto, da cultura daquela empresa, como que estava a felicidade das pessoas naquele momento, né? A gente não chegou a compartilhar o resultado, mas talvez seja uma boa coisa da gente descobrir, porque naquele momento eles estavam aplicando. Ana, Seria legal. legal chamar a Beatriz para falar sobre isso, viu? Bem lembrado, viu? Ia ser bem legal se ela viesse contar, porque agora acho que já deve estar maduro, né? Naquele tempo ela estava aplicando, já deve ter algum resultado, já pode até estar aplicando uma nova versão, mas foi uma prática bem legal que ela trouxe. Nem tudo são flores, né? Como eu comentei com vocês, nem tudo deu certo. A gente comentou ali, as pessoas foram trazendo coisas que consideravam legais, mas também trouxeram os problemas, né? Então, algumas pessoas, algumas empresas que não comunicaram muito bem, sentiram pessoas perdidas, né? Sem saber como lidar, porque assim, não é todo mundo que se adapta a esse modelo, né? E vocês já devem ter ouvido depoimentos, talvez alguns que estejam aqui não estão nessa condição, mas não é o seu melhor jeito de trabalhar, né? Então, não sabia como lidar com isso, porque não teve planejamento, foi, né, do dia para a noite, você não pôde nem ir no escritório buscar suas coisas, o que estava lá ficou, né? Ter que assimilar, cuidar das atividades da casa, da rotina profissional, acabou gerando uma sobrecarga. Em alguns lugares, o nível de exigência aumentou, então a gente ouviu depoimentos como fica vendo se está online ou não, né? Se não tá, se percebe que a pessoa não está online, quando volta quer saber por quê, o que estava fazendo, meio que um controle que não existia quando estava presencial, né? Nível de exigência do trabalho, então uma carga grande de entregas a serem feitas num prazo curto, né? Assim, meio que uma ansiedade muito grande, uma cobrança, né? Algumas pessoas disseram que não estavam nem conseguindo fazer paradas para refeição, porque eram constantemente interrompidos. E aqui, acho que foi a Caroline também que escreveu, né? O medo de dizer não. E se eu falar que eu não posso atender, né? E se eu falar que agora eu estou almoçando, o que vai acontecer comigo, né? Então, um pouco disso. Medo de perder o emprego, acho que isso é uma constante aí para grande parte das pessoas, né? E não por causa do home office, mas sim por causa da questão de como está a nossa economia, né? De como estão os negócios aqui, né? Alguns segmentos estão muito fortes e crescendo, outros segmentos, ao contrário, né? Estão passando por dificuldades. Falta de empatia de gestores, né? Cobrança maior, sem nenhuma compreensão de um momento adverso. Aí aqui vem a parte ruim das reuniões virtuais, né? Aí qualquer coisa vira uma reunião virtual, qualquer coisa tem que ser resolvida de imediato, qualquer coisa tem que ser feita naquela hora, né? As pessoas começaram a não separar, porque quando estava no escritório físico, né? Você não chegava toda hora ali do lado de 10 pessoas, vem junto aqui 10, vamos resolver. No virtual isso ficou mais fácil, né? Então,
acabou criando muita ansiedade e até precipitação no relato de algumas pessoas, né, com decisões que precisavam ser tomadas. Estou olhando aqui que o nosso horário está finalizando, né? E, enfim, diferentes percepções em várias empresas e uma tentativa de nos ajudarmos ali, né? Pode virar para mim, por favor, Brenda? Algumas empresas decidiram retornar para o escritório, né? Algumas permanecem em home office há mais de um ano, mas quem decidiu voltar foi fazendo isso de uma forma gradativa, né? Então, os primeiros a voltarem, presidentes, diretores, superintendentes, testes, modificação do mobiliário, alguns fizeram, outros não, simplesmente colocaram as pessoas em mesas mais distantes para que não tivesse tanto contato, uso obrigatório de máscara, e mantiveram os colaboradores de risco em casa, né? Outra boa prática também, numa empresa de alimento, eles tinham um aplicativo no celular para escolher a posição de trabalho que eles iam. Então, antes de ir para o escritório, ele acessava o aplicativo, via onde tinha uma mesa disponível, fazia a reserva. Chegava ali, podia trabalhar naquela estação, quando ele saísse, liberava aquela estação para que um próximo pudesse trabalhar. E assim, nunca tinha também a lotação no escritório, né? Algumas outras empresas deixaram opcional o retorno, então quem se sentisse seguro e tivesse uma condição para fazer isso poderia retornar, né? Mas esse foi um assunto também bastante discutido, porque quando você deixa aberto, né, quando a regra não é clara, podem surgir percepções de que, puxa, eu estou me sentindo obrigada a ir porque fulano foi, minha chefe foi, será que eu posso ficar? Né? Meu par foi, será que eu posso ficar? Depende muito da cultura, de como cada empresa está conduzindo isso. Pode passar, por favor, Brenda. E sobre o futuro, né? O futuro é hoje, porque nós terminamos esse trabalho lá no final de novembro, o futuro é hoje e o futuro é amanhã, né? Assim, a gente pode dizer que a pandemia transformou definitivamente a nossa vida, nossas relações profissionais, pessoais, e continua se modificando, né? A gente tenta aqui se adaptar sempre, acho que isso é uma grande vantagem do ser humano, a gente é um ser adaptável, resiliente, e a gente não tem todas as respostas, né? A gente tem muitas provocações, coisas bem-sucedidas, mas tem muitas perguntas ainda, né? Mas o que a gente concluiu, e aí esse texto está exatamente assim no nosso trabalho, né? E é uma conclusão de todos que participaram, que o mais importante é que a gente esteja aberto a fazer mudanças no meio do caminho, porque a pandemia foi uma mudança no meio do caminho, né? E todo dia a gente tem que estar disposto a fazer uma nova. Talvez hoje cada um de nós se sinta mais preparados, né? Porque a gente já fez uma vez, da noite para o dia, né? Dormiu de um jeito, acordou de outro, né? Acordou com o escritório dentro de casa e com todas as questões depois. Mas eu acho que o grupo entendeu que a gente precisa acreditar que é possível mudar no meio do percurso e está de braço aberto para que isso seja feito, né? E foi isso, gente, assim, foi um grande trabalho aqui, né? Centro Paulista de Oncologia, Danone, Heineken, Hospital Edmundo Vasconcelos, Amafre, Mariquei, Porto Seguro, Seguros Unimed, Sompo, Vidalink e Alessandra Araújo, né? Todos coordenados pela Priscila, que é da Sompo, e fizemos todas essas discussões aí em 11 reuniões ao longo do ano de 2020, e esse grupo continua, né? Temos aí algumas pessoas permanecem, outras empresas saíram, outras chegaram, né? Tem pessoas novas no grupo. Esse ano a gente está falando sobre liderança, mas não tem como não falar sobre novas formas de trabalho, não tem como não falar de como a gente está vivenciando a pandemia, porque a gente tem a necessidade de, né, compartilhar, a necessidade de ser acolhido, ser ouvido. Então, faço um convite a todos que vejam o material completo e que, se estiverem interessados, venha para o grupo, né, Bia? Nossa, muito bom. Ana, foi muito bom. Gente, ó, vocês não imaginam como, ouvindo você falar, Ana, ficou até mais gostoso de ouvir o estudo, sabia? É, Porque
Você Dá foi vida, né, às contando, palavras. você foi contando, você foi falando, foi colocando emoção e você viveu todo esse estudo. Então é É, diferente de quem lê, de quem viveu. E o que a é. Ana quer deixar de recado, que eu acho que vocês vão, nós vamos atrasar um pouquinho, mas vamos aproveitar, pelo menos mais 5 minutos. É assim, e aí? E agora? Continuamos? A previsão que se tem, se dizem, e eu acho que isso aí parece que é fato, até o final do ano nós vamos viver mais uma vez isso. Não tem previsão, as vacinas estão se atrasando, as faixas etárias 30, 35, imagina 20, 25, Brenda de 20 e pouco, vai tomar quando? No final do ano, no ano que vem? Quando que essas pessoas vão realmente se expor e quando que as empresas vão permitir que os seus colaboradores também se exponham, entre outros, para não disseminar isso, essa doença? Então, nós vamos ter muita história a mais para contar, que eu acredito que no grupo desses anos, isso que já foi feito vai avançar. Podem surgir novas ideias, podem surgir novos momentos, podem surgir novas ondas. O que a Ana bem colocou é um aprendizado contínuo, mas com certeza todo mundo se ajudou nisso. Quando todo mundo trouxe as suas questões e as suas alternativas, e foi uma troca muito legal. Então eu vejo assim que, poxa, que legal que teve a ideia aquela empresa. Olha, eu vou fazer a mesma coisa na minha. Ontem de ontem mesmo, uma gerente de RH de uma empresa me pediu se tinha um estudo sobre o trabalho de home office ou sobre as novas formas da pandemia. Falei, então se prepara, depois da manhã nós estamos lançando para o mercado esse estudo completo. Então, assim, muito obrigada. Ana, foi muito bom, gostei tanto, foi muito legal. Eu queria deixar, o que vocês estão imaginando? O que é comentar alguma coisa? Maria do Carmo, você que é nova no pedaço, pode dar também as suas observações, que serão muito bem-vindas. Ou qualquer outra pessoa. Mudou Só muito perto do que a Ana disse? a minha conexão caiu aqui, desculpa, tá no finzinho. Sem problema. Janaína da Philips, Isso. eu fiquei fora do mercado 1 ano e 1 mês, né? Inclusive nesse Ah, período da pandemia. Então, eu penso assim, a gente está no segundo ano da pandemia e quando a gente vê esse material que a Ana trouxe, parece até um pouco óbvio, né? Mas lá no começo, eu imagino o quanto foi desafiador tudo isso, né? Porque ninguém exatamente. sabia, era uma doença do corpo, da mente, enfim, ninguém sabia como agir. Então, acho que vai agregar muito para a gente nos dias de hoje, porque essa segunda onda, a terceira, não sei nem qual mais está aí, mas a gente também, agora a gente apagou o fogo e agora isso aí vai ajudar você a manter a nossa casinha de pé, né? Então, eu acho Uhum. que foi um material muito legal e uma coisa que ela falou que eu gostei muito foi a questão do backup, né? De você preparar outra pessoa para estar no lugar. Então, isso é um ponto muito importante, que às vezes a gente pega para a gente a demanda, não compartilha, e a gente só sabe disso numa situação dessa, né? Então, Uhum. obrigada pela apresentação, foi muito legal mesmo, meninas. Foi mesmo, legal. Tá vendo como troca? Ela Eu já pegou uma coisa bacana e ela vai gostaria, replicar provavelmente na Philips, certo, do Janaína, tá vendo? Com toda Ah, certeza, tem coisa muito importante aí que merece ser compartilhada. muito bom. Mas depois eu você gostaria fala de. para André Rissaldo, para depois a gente vai passar o completo a partir da manhã, que hoje já é tarde para publicar, mas amanhã a Brenda está publicando, vocês vão ter isso. Esse mini meeting também está sendo gravado, então vocês também podem ouvir. Quem queria falar? Obrigada, Bia. Eu gostaria de falar um pouquinho, compartilhar com vocês como na área da saúde, que sempre esteve aí dos atendimentos, né? E a gente percebeu que o colaborador precisava de um apoio psicológico, e a gente contratou um psicólogo especializado em luto, né, e catástrofes, e para a gente foi uma catástrofe humana mesmo que aconteceu, e ele deu apoio e escuta, né, para os infectados, a família dos infectados, então a gente ofereceu um apoio para a saúde mental muito importante, muito interessante, que isso fez com que eles tivessem um pouco mais de confiança de vir e se sentir seguros para ir para casa. E a gente colocou também uma câmera de desinfecção. E assim que ele adentrava na empresa, ele passava por essa câmera com produtos para desinfecção da bolsa, do sapato, da roupa, de uma forma leve, mas que era segura também. Então, acho que isso foi um trabalho muito Legal. importante. A gente Uhum. trabalhou também a gestão, né? E foi muito gratificante
o trabalho, e eu acho que vocês trouxeram também um outro ponto que agora deve seguir com a questão do home office, né? Hoje a gente tem equipes híbridas que trabalham presencial, que vão para casa. Então, eu acho que isso... Tá cortando um pouco, tá, Maria do Carmo? Algumas falas suas cortaram, principalmente no final, tá? Mas no começo nós te ouvimos bem, viu? Acho que agora ela né, saiu. Bom, muito bom também. Alguém quer colocar mais para nós encerrar, porque nós já estamos estourando aqui nosso tempinho? Alguém quer colocar? Porque isso aqui continua, e o que vocês trouxerem durante o ano, quem participa dos grupos, vai ser ótimo, porque, né, Ana, vai alimentando com mais dados, mais informações, mais exemplos. Exatamente, como ela falou, né, assim, algumas coisas que a gente fez agora são muito óbvias, né, do equipamento, da preocupação ergonômica é muito óbvia hoje, mas a gente ainda tem a preocupação com a saúde desse colaborador, que, embora ele tenha os equipamentos, a gente não sabe, né, em que condição ele continua trabalhando, se está tudo bem, a gente ainda tem as mesmas preocupações, né, com produtividade, com os medos todos que tem que lidar, não só os medos da profissão, mas os medos da doença, né? A gente tem, acho que cada vez mais familiares próximos que adoeceram, né? A gente conhece cada vez mais pessoas que perderam parentes, né? Como que lida com isso? Como que a pessoa começa, né? Bia e eu estávamos conversando sobre uma colega que tinha perdido o pai no dia que a Bia ligou recentemente, né? E que ela falou, eu não tenho condições de lidar com nada agora, né? Como é que fica, né? Nós temos que entender como que está aquela pessoa, mas e os outros colegas e tudo, né? Não é fácil lidar com esses problemas que estão desde o início conosco. Mas eu acredito que aquilo que a Maria do Carmo colocou, a saúde mental vai ser o grande desafio esse ano, provavelmente, viu, Ana? Né? Tudo mostra Concordo, que o negócio 100%. tá ficando difícil, que, né, foi alimentando, foi deixando passar, mas tem hora que essa poeira ela volta de alguma forma. Então, gente, muito obrigada por todos aí. Eu gostei da participação, foi muito bom. Agradeço aí quem está aí conosco. Ana, obrigada, foi muito bom mesmo. E nós continuamos Bom, pedindo para vocês, quando vocês receberem os estudos, vocês podem divulgar onde vocês quiserem. Quanto mais pessoas receberem, é muito bom compartilhar tanta experiência aí que todos tiveram. Tá bom? Tudo bem? Tá certo, Bia, Tudo bem. tudo ótimo, então. Vai ser Obrigada. muito bom mesmo receber esse material e poder divulgar essas ações aí tão valiosas, né? Muito bom. Então, gente, bom descanso para você, um bom fim de quinta-feira aí e até o nosso próximo encontro aí, que logo já temos mais mini meeting e temos mais café da manhã. Tá bom? Até o próximo, então, meninas. Tchau, tchau. Muito Obrigada, Ana Paula, pela obrigada. invitação.